Nós estamos estudando já nas últimas aulas, né? Nós vimos muito sobre derivadas parciais, ficamos uma aula inteira calculando derivadas parciais. Aí nós vimos como nós podemos utilizá-las com aquele cálculo do gradiente também. E hoje nós vamos ver como nós podemos utilizá-las aqui na parte da integral de linha e de curvas fechadas. Tá bom? Então, olha, vamos ver a nossa definição que nós temos, então, para o teorema de Green. Ó, sendo C uma curva plana simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, e seja R a região delimitada por C, por essa curva, se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contém a R, então, aí vem a formulazinha. Mas vamos agora, já fizemos uma primeira leitura dessa definição, vamos agora identificar algumas palavras ou expressões que ela tem aqui, antes de a gente entrar propriamente dito na fórmula. Então, olha, sendo C uma curva plana. Ok? Simples, né? Essa curva, na realidade, é uma linha fechada, né? Você desenha, seja qualquer polígono, triângulo, quadrado, hexágono, círculo, qualquer figura geométrica, certo? Ela é fechada, quer dizer, você tem início e fim, né? Você fechou a linha, ok? Isso é uma curva. Então, essa curva plana, fechada também, que é importante, certo? Então, ela tem início, tem fim, fechada, ok? Plano, porque nós vamos trabalhar no plano, né, no x e y, nós vamos trabalhar em 3 dimensões aqui. Contínua por partes, né? Você tem continuidade nas suas... Para qualquer valor de x, você tem um valor para y. Orientada positivamente. Essa orientada positivamente aqui, nós vamos lembrar que vai ser no sentido anti-horário, tá legal? Toda vez que nós estamos no plano cartesiano e falamos de uma orientação positiva, é sempre no sentido anti-horário. Muito bem. Então, C é uma curva plana simples fechada, orientada positivamente, e R é uma região limitada por C. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo, a parte interna do triângulo é essa região R. Ok? P e Q são funções. Então, se P e Q, né, duas funções, têm derivadas parciais de primeira ordem, então nós precisamos ter P e Q sendo funções que permitem ser derivadas, ok? Parcialmente, seja por x ou por y. Então, vamos analisar aqui essa fórmula. Então, nós temos a integral de linha aqui, né? Integral de P dx mais Q dy. Então, uma coisa para a gente observar aqui é que toda vez que nós falarmos de uma função P, ela vai estar relacionada a dx, a extensão dx. É uma derivada em relação a x. A função Q é uma função que foi derivada em relação a y. E aí nós vamos transformar essa integral de linha, ok? Para uma integral dupla, certo? Sobre uma determinada região R. E aí, dentro dessa integral dupla, nós temos a derivada parcial da função Q em relação a x, menos a derivada parcial da função P em relação a x. E o dA quer dizer que uma derivada diária. Tá? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo, aí depois a gente tenta... Eu vou mostrar para vocês lá no GeoGebra também, a parte geométrica, para a gente tentar entender legal o que vai ser essa integral. Tá? Então nós temos uma integral aqui, olha, x ao cubo y dx. Então eu tenho uma função, essa dx aqui vai estar relacionada à função p, né, uma função que foi derivada em relação a x, mais x dy, quer dizer, uma função que foi derivada em relação a y. Ao longo do caminho triangular, então nós temos um triângulo aqui, temos um triângulo,
limitado por x igual a 1, y igual a 0 e y igual a 2x. Ok? Então vamos lá para o GeoGebra para a gente tentar entender primeiro essa figura geométrica. Bem, então deixa eu colocar aqui. Vou colocar o primeiro ponto aqui, é o ponto A, colocar coordenadas 1, 0. Pode observar aqui a minha esquerda, a minha direita, que o ponto A, quando eu digito aqui o ponto A já aparece aqui para a gente. O ponto B, as coordenadas do ponto B, 0, 2. O B já está aqui, 0, 2. O ponto C, 1 e 2. Então, eu já tenho aqui, ó, A, B, C. E agora eu vou colocar o ponto D, que é a origem do sistema, né? Que é o 0, 0. Tá bom? Muito bem. Mas ali ele está falando de uma região triangular. E aí nós vamos inserir aqui um triângulo, então. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Então, nós temos aqui, ó, triângulo. Eu vou só mudar a cor dele aqui para destacar um pouco mais. Okay? Então, nós temos aqui, olha, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui o triângulo ACD. Okay? Aí, se nós estamos falando de orientado no sentido anti-horário, ele começa no A, vai para o C, D, A, tá certo? Anti-horário aqui vai do primeiro para o segundo, terceiro e quarto quadrante, vai ao contrário. Então, sai do A, vai para o C, para o D e para o A, ok? Sentido anti-horário é isso aqui. Muito bem, mas ainda vamos colocar aqui uma reta que vai passar pelo ponto C e pelo ponto D. Olha, observe que aqui na minha esquerda, que quando eu coloquei reta CD, já apareceu y igual a 2x. Então, nós temos uma reta aqui, ó. Nós temos um limite que vai ser o eixo x, e essa reta 2x aqui vai limitar a figura por cima. Ok? Muito bem. Então, vamos para o nosso exercício. Olha. Então, nós temos essa integral aqui, nós temos o x igual a 1, o y igual a 0 e y igual a 2x. Quem é 2x? Aquela reta que eu tracei aqui. Certo? Olha, nós temos, então, deixa eu voltar aqui, x igual a 1, quer dizer, x vai de 0 até 1 aqui, ok? No eixo x. O y vai de 0 até essa reta aqui. Então, eu tenho uma integral que ela vai ser dupla. Ela vai ter um limite para x, que é de 0 a 1, e um limite para y, que é de 0 até essa reta que limita por cima aqui, que é o 2x que nós temos aqui do lado. A reta 2x. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como que nós vamos... Eu fiz ele bem detalhado para vocês aí, mas vamos fazer juntos aqui o próprio exemplo que nós temos, tá bom? Muito bem. Então, é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que identificar é a função que está atrelada ao dx aqui, sempre vai ser a função p. Tá bom? Isso a gente vai ter que padronizar. E quem estiver atrelado ao dy vai ser o quê? A função q. Por que isso é importante?
Porque quando eu trouxer aqui para a integral dupla e fizer a derivada parcial, eu tenho que saber quem é a minha função Q para derivar a minha função Q parcialmente em relação a x. Depois eu tenho que saber quem é a minha função P para derivar parcialmente em relação a y. Ok? Muito bem, então nesse nosso exemplo aqui, o x ao cubo y é a função P, o x é a função Q, e aí nós substituímos aqui na nossa integral. Tá certo? Ó, no lugar do Q aqui na integral, eu coloquei o x. No lugar do P na integral, eu coloquei o x ao cubo y. Tá aqui. Em vermelhinho e bem destacado aqui. Deixa eu até chegar para cá um pouquinho. Peraí. Aqui. O Q é o x, o P é o x ao cubo y. E aí, opa, qual vai ser a próxima? Eu botei assim bem passo a passo. A próxima etapa vai ser inserir esses limites nas integrais. Que limites? Esse que ele deu aqui, ó. Limitado por x igual a 1, y0, y2x. Então, nós temos aqui, ó, o x ser igual a 1 é porque ele vai de 0 até 1. Ok? y0, limite inferior, e y2x, que é o limite superior nosso. Tá legal? Muito bem. Então, aquela reta ali, aquele gráfico foi importante para a gente identificar isso também. Ok, pessoal? E aí, o que a gente tem para fazer agora? Olha, já colocamos os limites na nossa integral dupla. Agora, o que nós vamos fazer? A derivada parcial. Ora, aqui diz que a minha função Q, que é representada pelo x, ela vai ser derivada parcialmente em relação a x. Então, olha, se eu quero derivar o x em relação a x, a derivada vai ser igual a 1. Ok? E agora, eu tenho a derivada parcial de x ao cubo y derivada em relação a y, eu vou apenas cancelar esse y aqui e vai sobrar o x ao cubo. Tá? Então, olha, a primeira coisa que nós fizemos, nós pegamos a função e fizemos a derivada parcial dela. Derivada de x parcialmente em relação a x é 1. Derivada parcial de x ao cubo y em relação a y, sobra apenas o x ao cubo. Isso aqui a gente já trabalhou bastante naquela outra aula. Aí, a próxima etapa vai ser substituir aquelas derivadas parciais pelos seus resultados. Então, nós tínhamos a integral dupla, a derivada parcial de x em relação a x foi igual a 1, menos a derivada parcial de x ao cubo y em relação a y, x ao cubo. Então, aqui, quando eu botei para substituir as derivadas parciais, é para substituir pelos seus resultados. Então, aqui nessa etapa de substituir as derivadas parciais, nós substituímos as derivadas parciais pelos seus resultados. O primeiro resultado da derivada parcial foi 1, o segundo foi x ao cubo. Agora, daqui para frente, é resolver uma integral dupla que nós já trabalhamos também nos nossos exercícios, certo? Então, eu tenho aqui, olha, dy dx, certo? E aí, uma observação importante, toda vez que eu tiver uma variável como limite da minha integração, como esse aqui foi em relação a y, nós vamos fazer a derivada de y primeiro. Se os limites da minha integral for só valores numéricos, tanto faz ser dy ou dx primeiro, tá bom? Mas, se eu tiver uma variável, como eu tenho aqui, 2x, por exemplo, tem uma variável, e ele está relacionado a y, né, ao eixo y, então eu tenho que fazer a integral em relação a y primeiro. É o que a gente colocou aqui, ó. Eu peguei a primeira integral aqui, a integral de dentro, na interna. Eu vou até colocar aquela chavezinha que a gente sempre coloca para identificar. Aqui, ó. Nós vamos pegar essa integral aqui de dentro, ok? E vamos fazer a integral interna primeiro, em relação a y.
e depois a gente vai fazer o resultado em relação a x. Então, olha, a integral de 1 menos x ao cubo em relação a y, dy, né? Então, a integral de 1 em relação a y vai ser y, menos a integral de x ao cubo em relação a y vai ser x ao cubo y. O que a gente tem que estar lembrando? Que quando eu tenho um x, mas eu estou integrando em relação a y, ou derivando em relação a y, esse x ele se torna uma constante. Então, a integral de 1 foi y menos a integral de x ao cubo y também. Então, vai de 0 até 2x. E aí, agora, como é uma integral definida, nós temos que fazer limite superior menos limite inferior, né? Ok? Não podemos esquecer como a gente resolve isso aí. Então, vou botar um colchete aqui para o limite superior, menos um outro colchete para o limite inferior. Então, vou pegar aqui, vou colocar a função e vamos, então, substituir os elementos. Ele vai de 0 até 2x. Então, esse limite superior é o 2x, que é aquela reta. Tá? Então, eu vou substituir no lugar do y, eu vou colocar 2x primeiro. Aqui é x ao cubo y. Então, x ao cubo, 2x. No segundo colchete, vai o limite inferior, que é o 0. Então, aqui é 0. No lugar do y também. Ok? Muito bem. Então, agora é só a gente resolver aqui, né? Esse segundo colchete aqui, isso tudo aqui vai dar 0, né? Tudo ali vai dar 0. Sobra apenas o primeiro colchete. Então, nós temos ali 2x, que é esse primeiro parênteses aqui, menos... Aqui eu tenho x ao cubo que multiplica 2x. Esse 2x aqui, o expoente é 1. Então, vai ficar o quê? 2x à quarta. 2x à quarta potência. Ok? Foi esse o resultado. Então, ó, o segundo parêntese, segundo colchete era só 0. O primeiro foi 2x menos x ao cubo vezes 2x, 2x à quarta. Agora, o que nós temos que fazer? Pegar a integral e colocar esse resultado aqui e fazer a primeira integração. Certo? Então, essa aqui já foi. Quem nós vamos integrar? Essa expressão aqui, 2x menos 2x4. Então, deixa eu colocar aqui. 2x menos 2x4. Nós vamos integrar em relação a x. Ok? Então, ó, a integral interna é em relação a y, dy. A externa em relação a x. Vai de 0 a 1. Então, está aqui, de 0 a 1, certinho. Muito bem. Então, essa integral aqui, em relação a x, deixa eu colocar o limite aqui, depois o colchete. Então, vamos integrar aqui, olha. 2x em relação a x, a gente precisa de uma fração aí. Vai dar o quê? 2x ao quadrado sobre 2. Menos 2x à quarta. A integral de 2x à quarta vai dar 2x à quinta sobre 5. 2x à quinta sobre 5. Ok? E o limite da integral vai de 0 até 1. É o que nós temos aqui. Então, vamos ver como vai ficar aqui o resultado final.
Então, como ela está definida aqui, vamos colocar dois colchetes, um para o limite superior e outro para o limite inferior, menos, né? Aqui a gente pode até simplificar também, né? Que eu acho que foi o que eu fiz aí, né? Deixa eu voltar aqui. Aí a gente simplifica e melhora um pouquinho. Tá? Eu tenho 2x ao quadrado dividido por 2, sobra apenas o x ao quadrado, né? E aí facilita as contas também. X quadrado. Isso. Vamos lá. Então, o primeiro colchete vai para o limite superior, o segundo para o limite inferior. Então, o limite superior é o 1. Então, 1 ao quadrado. E aqui 2 vezes 1 à quinta potência. O limite inferior é o 0. 0. Opa. Bem, esse segundo parêntese, colchete aqui vai dar tudo 0, né? Sobra para a gente esse colchete aqui. O primeiro colchete. Então, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 à quinta potência vai dar 1, vezes 2, 2. Então, sobrou 2 quintos. 2 quintos. Aí, o que nós temos que fazer agora? É só operar, né? Essa operação com frações aqui, essa operação com frações, você pode fazer direto também. Ó, 5 vezes 1, 5 menos 2, 3. Então, vai ficar 3 quintos. 3 quintos. Beleza? Muito bem. Então, essa parte aqui da integral dupla já é algo que vocês conhecem, já sabem. A única questão nova aqui, nossa, é essa parte das derivadas parciais. Ok? Então, nós vamos ter cuidado na hora de escolher quem eu vou derivar parcialmente, porque depois que nós fizermos a substituição aqui da integral dupla, daqui para baixo a gente já resolveu antes. Tá? O problema todo vai ser montar essa integral. Tudo bem?